pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje a gente vai fazer o livro A Conquista de Ciências do quarto ano, atendendo a pedidos aí. Hoje nós vamos fazer as páginas 48 e 49, mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, coloca aqui embaixo nos comentários de onde você está falando e quais as páginas você quer que eu corrija, tudo bem? Então vamos lá, enquanto eu coloco na página, vou dar os meus recadinhos iniciais de sempre. Ó, tem 3 links aqui embaixo para você que tá com dificuldade nas matérias. O primeiro deles é o Power Kids. Se você tá com muita dificuldade, não tem grana para aula particular, clica aí no Power Kids para vocês conhecerem, que é bem legal e tem atividades de reforço para todas as séries. Outra dica muito legal é para você que tá super ruim na matemática, não tá sabendo nada. Então tem o link aqui embaixo do Matemática Up para todas as séries, você pode clicar lá para conhecer, é bem legal também. E por último, se você quer aprender um pouco mais de programação usando Minecraft e Roblox, então esse curso do Pro Rodrigo é para você. E sabemos que programação ajuda muito, né? No sistema cognitivo, a gente fica mais esperto, mais inteligente, inclusive na escola. Então vale a pena conferir. Então, dados os recadinhos aí, os 3 links aí com dicas para vocês, vamos iniciar aqui. Deixa eu pegar a minha canetinha. E aí a gente começa assim, ó. Observe a cadeia alimentar representada a seguir e depois responda ao que se pede. Então, olha só, aqui a gente tem uma cadeia alimentar que eu não vou explicar agora para o vídeo não ficar muito longo, mas basicamente a gente sabe que na natureza, né, os animais eles vão se alimentando, né, e cada um vai se alimentando de alguma coisa, né. Então, por exemplo, aqui ó, a piapara come essa planta, a piranha vermelha come isso, o jacaré come isso e assim por diante, né. E aí a letra A diz o seguinte: qual é o ser vivo produtor dessa cadeia? Explique o porquê. Gente, olha só, o produtor é a taboa, tá? Então, ó, vou colocar aqui, lembra, tá? O início de frase, letra maiúscula. Aí vou colocar aqui a resposta completa, mas você pode resumir aí no seu caderno se você achar que tá muito grande, tá bom? Mas vai ser o seguinte, ó, o ser vivo produtor da cadeia é a taboa, é uma planta capaz de fazer fotossíntese, isso é, ela produz o seu próprio alimento e proporciona energia aos outros seres vivos quando consumida. A gente sabe que as plantas elas fazem fotossíntese, né? Então, com base na fotossíntese, que depois numa outra aula eu vou explicar melhor para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, mas com base na fotossíntese, ela consegue fazer a produção do próprio alimento, né? Porque imagina, a planta comer alguém, a planta comer algum bicho, comer alguma coisa, né? Sim, existem plantas carnívoras, mas não é o caso da taboa, tá? Essas plantas carnívoras é um outro assunto, ela funciona de outro jeito, tá? Então, essa planta, ela é produtora porque ela faz fotossíntese, ela faz o próprio alimento. E na letra B, quais são os consumidores? Quanto ao tipo de alimentação em que eles se diferenciam. Então, os consumidores, eles são quem? A piapara, a piranha e o jacaré. A piapara é um animal herbívoro e o jacaré e a piranha são animais carnívoros, beleza? Agora, lá na C diz o seguinte: é correto dizer que tanto o produtor quanto os consumidores fornecem aos micro-organismos decompositores a matéria orgânica de que eles precisam para viver? Justifique. Então, sim, né, gente? Por quê, prof? Porque quando o produtor e os consumidores morrem, a matéria orgânica que compõe os corpos deles serve de alimento para os micro-organismos decompositores, né? Então, quando morre a matéria orgânica, né, os restos mortais ali, eles vão servir de alimento para micro-organismos decompositores. É igual quando a gente morre, né? A nossa matéria orgânica, a nossa carne, o nosso corpo que está lá no cemitério, ele vai se decompondo, né? E essa decomposição serve de alimento para micro-organismos. São aqueles bichinhos bem pequenininhos que a gente tem que ver só no microscópio, tá? Então, é isso aí. Aí, na letra D, vamos colocar aqui, podemos afirmar que ficou meio assim, né? Deixa eu trocar essa cor aqui para não ficar tudo
Deixa eu ver se eu coloco uma cor melhor. Ih, ficou tudo grifado, né, gente? Ah, vai, eu vou deixar nessa cor mesmo. Ficou tudo grifado aqui e aqui. A minha canetinha, ela é danadinha, né? Às vezes, ela sai grifando tudo. E aí, ficou um pouco grifado aqui em cima, ó, mas eu acho que dá pra ler. Na letra D. Então, olha, podemos afirmar que parte da energia do corpo, aqui ó, dá para ler, desse produtor será transferida para cada um dos outros componentes dessa cadeia alimentar. E a cada etapa da cadeia, um pouco dessa energia vai sendo transformada em calor. Explique essas afirmações. Então, como que a gente vai fazer a explicação? É o seguinte, ó. Ao se alimentar da taboa, parte da energia dessa planta será transferida e ficará reservada no corpo da piapara. Realizando suas atividades diárias, parte dessa energia será convertida em outras formas de energia, como a mecânica ou a energia térmica. É por essa razão que essa energia vai sendo perdida para o ambiente, pouco a pouco, ao longo da cadeia alimentar. Beleza? Letra E. Por que a cadeia alimentar é considerada um ciclo de matéria orgânica? Fácil, né? Porque é por meio da decomposição que a matéria orgânica volta a ficar disponível em compostos cada vez menores que podem ser aproveitados novamente pelas plantas. Então, vocês percebem que cadeia alimentar assim, não é uma matéria chata, é uma matéria legal, mas tem muitos detalhezinhos, tá? Mas são detalhezinhos legais de se estudar. Então, por conta disso, eu vou fazer uma aula depois, vou ver se eu consigo fazer ainda essa semana, explicando um pouco melhor sobre a cadeia alimentar, tá bom? Porque, assim, não é uma matéria chata, pelo contrário, é uma matéria legal, mas ela tem detalhes, e esses detalhes a gente precisa ver com um pouco mais de calma. Então, não vou explicar muito aqui nessa correção para o vídeo não ficar muito longo, mas eu quero que vocês fiquem bem atentos aí, que provavelmente eu vou fazer essa aula ao vivo essa semana, tá? E aí eu vou avisar aqui no canal, vou fazer um post e vou avisar para vocês, tá bom? Então fiquem espertos quanto a essa matéria aí. E vamos pro 2. Sobre o processo de fotossíntese, responda as questões a seguir. Letra A. Quais seres vivos realizam esse processo? Gente, fotossíntese é muito fácil. A gente sabe que as plantas, as algas e alguns micro-organismos fazem o processo de fotossíntese, né? Mas principalmente plantas e algas, tá? Recebem a luz do sol e aí fazem todo aquele processo que aí depois eu vou explicando para vocês. Na letra B, quais componentes da natureza são necessários para que ele aconteça? Então, a água e os sais minerais do solo, né? O gás carbônico, que é captado do ar, a luz solar, que é captada por meio de substâncias como a clorofila, tá? As plantas, elas têm uma substância chamada clorofila, né? E a luz solar precisa entrar em contato com a planta, né, para que ocorra esse processo aí com a clorofila e a gente consiga então a fotossíntese. E o que é produzido no processo de fotossíntese? São produtos da fotossíntese. Então vamos colocar aqui, ó, o gás oxigênio, que é eliminado para o ar, o açúcar, glicose, que é uma reserva de energia. Tá? Então, na fotossíntese, a gente tem o gás oxigênio, que vai para o ar, né, que é eliminado para o ar, e também o açúcar, né, que é a glicose, que é uma reserva de energia. Agora, no 3, a gente tem o seguinte, olha só. No experimento da seção Ciências em Ação, das páginas 12 a 14, você e seus colegas observaram a decomposição de materiais no solo. Então, o pedaço de tomate, casca de frutas e folhas de árvores apresentam mudanças. Que mudanças foram essas e por que elas aconteceram? Gente, vamos lembrar que essa experiência, provavelmente, eu não sei se você fez essa experiência em casa ou se você fez essa experiência em sala de aula, mas o fato é que ocorrem mudanças. Então, aqui vai ficar um pouco grande, né, a resposta, mas daí você pode resumir com as suas palavras se você quiser, tá? Então, é o seguinte. Quando a gente tem esse tipo de situação, o que a gente percebe, né? Foi percebido um odor diferente, houve uma mudança na cor e na consistência desses materiais,
Gente, olha só, eu vou grifar aqui, e aí vocês estão percebendo que vai grifar aqui em cima também, né? Mas se concentra aqui, tá? Porque a minha canetinha, ela é danadinha, ela sai grifando tudo que ela quer. Mas é aqui, ó. Então tem um odor diferente, fica com um cheiro diferente, né? Teve mudança na cor e na consistência desses materiais e o aparecimento de fungos. Porque se você pega um pedaço de tomate e deixa ele largado lá, ele vai apodrecer, ele vai ficar com fungos, né? Ele vai ficar com um cheiro, com uma cor diferente, né? Ou seja, a comida vai estragar, né? Esse material vai estragar. Então, parte desse material, deixa eu tentar grifar aqui sem a minha canetinha dar louca. Ó, parte desse material também amoleceu e se desmanchou. Esse é o resultado da ação dos micro-organismos que se alimentam de matéria orgânica que compunha estes alimentos, tá? Porque é óbvio, se você colocar, por exemplo, né, igual a gente está falando aqui de tomate, né, casca de fruta, eu tenho uma composteira aqui na minha casa e eu uso essa composteira para produzir adubos. Então depois eu vou fazer até um vídeo da composteira e vou mostrar para vocês. Então eu coloco lá tomate, casca de fruta, folha de árvore eu coloco também, e tudo isso vai se decompondo, né? Então ele vai ficando diferente, vai ficando com uma cor diferente, com um cheiro diferente, né? Então os micro-organismos, que são aqueles bichinhos, eles vão lá, né, nas cascas de fruta, no tomate, enfim, no que você jogar, e eles vão começar a trabalhar ali. E aí, com base nisso, a gente vai ter a decomposição, né? Então, na decomposição a gente tem essas mudanças. Agora, no 4, observe, gente, viu? Vocês viram que ficou tudo grifado aqui, né? Sem eu querer já ficou grifado, mas enfim. Observe o esquema a seguir. Nele há 3 situações de transformação de energia. Então, a gente tem a batedeira, o secador e o aparelho de TV. Então, a batedeira, a energia elétrica se transforma em energia de movimento, energia sonora e a perda de calor. Tá? Por que energia de movimento? Porque ela bate, né? Então, se ela bate, ela precisa se movimentar para bater. Tem a questão da energia sonora, né? Porque ela vai emitir um som ali para bater, e também ela tem perda de calor. Aqui no 2, com o secador, a gente tem energia elétrica que se transforma em calor e energia sonora. É muito fácil, né? Se transforma em calor porque você está usando secador para secar, né? E energia sonora porque o secador faz aquele barulho, né? Então, é muito fácil, é só você pensar no que o secador faz e com base nisso você consegue responder a questão. Por último, nós temos o aparelho de TV, que é uma energia elétrica. Ela se transforma em energia luminosa, né? Porque a TV, ela tem a luz, né, dela. Tem energia sonora, porque você escuta o som. E também a perda de calor. Prof, como assim a perda de calor? Eu não entendi. Sabe quando você deixa um aparelho, né, ou até mesmo a TV ligada por muito tempo, e aí você coloca a mão nela, você percebe que ela fica quente? O Xbox aqui em casa, por exemplo, né? Às vezes os meus filhos estão jogando o videogame aqui e eles jogam por muito tempo. E daí quando a gente desliga da tomada, ou quando fica ligado mesmo, não importa. Você coloca a mão em cima do Xbox e você vê que ele tá quente. Por quê? Dá uma perda de calor, né? Pelo fato dele estar ligado ali na energia elétrica, ele tem uma perda de calor. Por isso que as TVs têm um monte de furinho lá atrás. Vocês já viram isso? Tem um monte de furinho lá atrás. Por quê? Que é para ter essa perda de calor e a TV não esquentar muito, beleza? Então, número 4, super fácil. O número 5, copie o trecho a seguir, completando os espaços com o banco de palavras, né? Então, a gente vai ficar assim, ó. Aqui no 5 vai ser o seguinte: combustíveis, ó, os materiais combustíveis são aqueles que reservam muita energia. Então, ó, eu tô lendo o texto aqui, tô completando, tá? Os materiais combustíveis, olha aqui pro cursor do meu mouse. São aqueles que reservam, e você vai escrever isso aqui tudo no seu caderno. Lembra? Início de frase, letra maiúscula. Por favor, hein? Não me mata do coração. Faz uma letra bonita, faz uma letra redonda. Então, ó, você vai completar com essas... Eu não vou ler o texto todo não, viu, gente? Senão a gente não sai daqui hoje. Mas, ó, você vai colocar aqui, ó, nos espaços: combustíveis, energia, calor, fósseis, seres vivos,
milhões, petróleo, gasolina, poluição e a gente termina aqui com a palavra ar, tá? É uma das causas da poluição do ar. Beleza? Então, agora a gente completou aqui a página 49. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Põe seu comentário aqui embaixo me dizendo o que você está achando das aulas. E eu te espero para o nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau!